e, devido à necessidade de se ausentar por alguns minutos, o senador Rodrigo Rollenberg me transferiu a incumbência de continuar presidindo esta audiência pública na condição de vice-presidente da comissão. Passo a palavra agora à doutora Cláudia Lima Marques, membro da Comissão de Juristas para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, para a sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a honra desse convite e a oportunidade dessa discussão sobre o PL do Senado Federal 283/2012, não só ao presidente Rollenberg, mas também ao eminente senador Bauer, seu vice-presidente, pela importância desse momento para o Brasil, para esta casa e, enfim, para todos, não só os consumeristas, mas para todo o mercado brasileiro. O que queremos é um Brasil preparado para o seu futuro, um seu futuro seguro, sem riscos sistêmicos de endividamento massivo dos consumidores, sem risco de uma crise financeira que começou nos Estados Unidos em 2008, justamente com a falência que lá, desde o século XIX, é permitida aos consumidores. O projeto que agora se analisa é tímido, é pequeno, é, nesse sentido, apenas paliativo, mas o eminente presidente da Comissão de Juristas, ministro Antônio Herman Benjamin, após as 35 reuniões, as mais de 14 audiências públicas nas várias regiões do país, após as nossas 15 ou 12 reuniões com setores, reuniões fechadas e técnicas com setores, muitos daqui presentes nessa mesa, decidiu que o projeto ia focar na prevenção ao superendividamento, no reforço dos princípios que o microsistema do Código de Defesa do Consumidor, durante 22 anos, já impôs ao país, que é a boa-fé, que é a boa-fé na conduta, não pode ser de acordo à boa-fé, levar o outro à ruína, é renegociar, é conciliar, é esclarecer e é, eventualmente, alertar. Uma guia para o mercado, sem modificação do microsistema do direito do consumidor, do Código, conhecido, aplicado, e com tanta e bela jurisprudência que interpreta os seus conceitos abertos, boa-fé, mínimo existencial, são conceitos até constitucionais, já existentes, já interpretados fortemente, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que o eminente ministro Antônio Herman Benjamin representava nesta reunião. Então, não há, e de forma alguma, nada de novo nesse Código. O Código de Defesa do Consumidor, atualizado, será um código para o século XXI, para um Brasil em desenvolvimento, com forte democratização do crédito e, esperamos, com muita lealdade no mercado de crédito no país. Segundo ponto importante, não é só preservar o microsistema, mas avançar. Então, avançar criando os setores, novamente, de excelência, de prevenção ao superendividamento, depois de conciliação, exemplos belíssimos já na prática no Brasil, há mais de 4 anos, tanto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui temos a sua criadora inicial, a professora Clarissa Costa de Lima, junto com a professora Karen Bertoncello, magistradas do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também presente nas iniciativas eméritas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, também presentes no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de Justiça do Pernambuco, em Minas Gerais, em tantas outras iniciativas que nasceram espontaneamente em virtude da falta de uma previsão legal mais detalhada. Os princípios aí estão, mas e o detalhamento, e o procedimento? É no detalhe que, às vezes, há uma espécie de barreira do consumidor de renegociar. Vale mais a pena manter ele endividado, manter ele excluído da sociedade. E a última década foi denominada de década da
igualdade, década da inclusão. E, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor deve continuar a ser não só principiológico, mas trazer elementos para incluir, para reincluir esta pessoa que, com a democratização do crédito, eventualmente caiu em superendividamento. Timidez na escolha, manutenção do microsistema, e um passo adiante, um passo, vamos dizer, factível e de acordo com, eu imagino, um consenso da necessidade do mercado brasileiro. Mas esse passo adiante deveria ser guiado pelos princípios que já estão estabelecidos no direito comparado. E esses princípios foram não copiados, mas adaptados à nossa realidade. E o principal instrumento de prevenção do superendividamento é, sem dúvida, o crédito responsável. É mais do que informar, é esclarecer, é alertar, é aconselhar, é ser um cooperador, vamos dizer. O fornecedor de crédito não pode querer levar o outro à ruína. Ele tem que cooperar com o consumidor, verificar as suas expectativas legítimas, aconselhá-lo nas várias opções, realmente verificar já o seu endividamento anterior para evitar que, principalmente pessoas idosas, analfabetas, com vulnerabilidade agravada, sejam levadas eventualmente a essa exclusão da sociedade de consumo. Esse crédito responsável, esse reforço na dimensão constitucional do mínimo existencial, que é um tema constitucional, assim como a dignidade da pessoa humana. Não há por que retirá-lo. E se vemos num contexto macro, vamos dizer, não só as árvores desses artigos que foram sugeridos, né, pela Comissão de Juristas, mas qual é o bosque que nós estamos? Nós estamos num bosque de atualização de várias leis. O Código Civil foi atualizado em 2002, unificou as obrigações civis e empresariais e deixou a lei de falência apenas a falência da pessoa jurídica. O Código de Processo Civil vai excluir a insolvência civil. Está aí para ser aprovado. Há um projeto de novo Código Comercial, que também não menciona a falência do consumidor. Então, qual é o locus que deve tratar deste tema? O locus é o Código de Defesa do Consumidor. Código Civil, 2002. Código de Processo Civil, daqui a pouco. Código Comercial também, em breve. Código de Defesa do Consumidor, dando as grandes linhas para o crédito ao consumo e o superendividamento da pessoa física consumidora. Deixando de lado a discussão sobre outras dívidas, deixando de lado a discussão sobre a pessoa jurídica, que tem, por ser pessoa jurídica, o privilégio da falência sobre a lei de falência. Esta opção é uma opção sistemática, depois da vitória na ADIM 25591, conhecida como ADIM dos bancos, que queria afastar o setor bancário, financeiro, de crédito e securitário da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O guardião da Constituição e o seu intérprete maior, o Supremo Tribunal Federal, mandou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa dimensão constitucional, ela assegura os próximos 20 anos, pelo menos, do Código de Defesa do Consumidor. Não há por que criticar a utilização desses conceitos gerais ou dessa ideia de uma informação mais qualificada, porque são instrumentos comprovados nas diretivas europeias, inclusive na legislação norte-americana, sobre o tema. Segundo ponto que gostaria de destacar é o ponto da ideia, vamos dizer, que o crédito em si, como contrato, ele é um contrato instrumental. Então, nesse sentido, ele está conectado, ele está ligado aos produtos e serviços. E no Brasil, especialmente, nós temos várias práticas atípicas no mundo de utilização do cartão de crédito e mesmo de publicidade, talvez um pouco
mais agressiva em matéria de crédito. Por isso, o projeto de lei 283 traz uma certa regulamentação light da publicidade, dizendo que algumas práticas não devem ser realizadas e algumas cláusulas contratuais não devem ser incluídas, justamente para não dar a ideia que o crédito é algo, vamos dizer assim, sem riscos. É algo que não pode levar a pessoa ao superendividamento. Crédito e superendividamento são dois lados da mesma moeda. A moeda gira e a economia gira, mas, é claro, haverão acidentes de vida e problemas, enfim, até mesmo macro da sociedade, que levarão à queda desta moeda e a eventual superendividamento. Então, temos que dar uma saída. Qual é a saída? Aí vem o terceiro e mais importante ponto. É o paradigma. O paradigma deve ser o crédito responsável, isto é, o fornecedor é um companheiro, é um cooperador, é uma pessoa leal em relação ao seu cliente, consumidor. Portanto, quer dar o crédito que para ele é melhor e não para o fornecedor apenas. É uma coisa bilateral, tem que ser bom para os dois lados, né? Então, ele tem que dar as informações, tem que permitir realmente uma autonomia da vontade do outro. Esclarecer, alertar. O crédito responsável traz a ideia da responsabilidade, isto é, se for irresponsável, a lei da África do Sul é muito bom exemplo nesse sentido, né? Se for irresponsável, o crédito haverá sanções, ônus, inclusive de provar que informou, né? Provar que procurou os bancos de dados, provar que aquele crédito não era flagrantemente indevido de ser dado àquela pessoa em especial. Esse é um paradigma que muda, né? Mas qual é o outro paradigma que muda? O outro paradigma que muda é essa ideia de cooperação que vai levar ao dever de renegociar, isto é, dever de cooperar também, não só no início, no contratar, no escolher, mas também na vida do crédito, né? E qual é o grande paradigma que está atrás desse projeto? É a ética do pagamento. Realizar o pagamento é a vontade do consumidor, de boa fé, como aqui foi muito bem dito. Ele quer pagar. Ele precisa de um pouco mais de tempo, ele precisa, quem sabe, pagar os seus credores menores e deixar os credores maiores esperando um pouco mais. Ele precisa de uma temporização, no sistema francês assim está dito. Ele não, naquele primeiro momento, talvez não precise nem verificar a abusividade das cláusulas ou dos juros. Mas, se não houver acordo, pelo menos na minha opinião, poderia-se pensar em um segundo momento, um momento de tratamento do superendividamento, em que a magistratura, além de fazer este grande acordo, que pode ser, obviamente, também extrajudicial, como já está acontecendo, né? Mas por que deixar a magistratura fora desse momento em que é mais importante para a dignidade da pessoa humana? O superendividado não pode recorrer aos tribunais, aos magistrados? Deve recorrer apenas às defensorias públicas? Não. Então, temos que incluir a magistratura, isso só pode ser feito através desse projeto. Mas aí conciliar é a solução. O artigo 104A traz um novo adendo ao Código, na parte processual, trazendo essa prevenção do superendividamento através do pagamento, através do plano de pagamento, que é o maior instrumento na prática de tratamento do superendividamento. É claro que o plano pode ser imposto pelo juiz, não foi essa a opção do projeto de lei, há sugestões nesse sentido, inclusive uma belíssima sugestão do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, homenageio aqui a sua presidente, Clarissa Costa de Lima, que está presente nessa mesa. Mas a comissão de juristas preferiu ficar apenas nesse primeiro momento, fazer o pagamento. Realmente distinguir aqueles que querem pagar, que é os que vão entrar nesse sistema, dos outros que não querem pagar e, obviamente, não vão pedir para pagar. Não há perdão de dívidas, não, que é o sistema norte-americano desde o século XIX. Mas e foi a opção, por exemplo, na Argentina, de colocar uma pequena quebra na lei de falências. Não foi a opção brasileira. Então, esta atualização, ela é muito tímida em direito comparado. Mas eu tenho a convicção que o momento é agora, antes que haja um risco sistêmico no Brasil da insolvência. O momento é agora, porque nós estamos com uma democratização do crédito, atingindo pessoas que realmente têm
necessidade desse crédito e utilizam bem. O crédito é um bom instrumento. Mas por que não esclarecer? Por que não aconselhar o consumidor? Por que não entregar-lhe uma cópia do contrato? Por que não resumir o contrato para pessoas que não entendem tanto? Isto é um grande custo? Se é um grande custo, isto vai dar uma sustentabilidade para o mercado brasileiro. Eu acho que o consenso foi atingido nesse projeto de lei 283. Ele poderia ser, segundo os consumeristas, muito mais. Segundo, talvez, alguns representantes do mercado, muito menos. Realmente, as leis norte-americanas sobre cartões de crédito são muito superiores, inclusive no seu detalhamento. Mas o Brasil conseguiu esse consenso. Acho que o eminente ministro Antônio Herman Benjamin foi sensível a esta ideia de dar um primeiro e decisivo passo para que, pelo menos, as bases da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, do crédito responsável, da ética do pagamento, da conciliação, da cooperação, para que essa pessoa seja reincluída no mercado, estivessem aqui. Não há por que se falar em detalhes, porque as próprias emendas que já realizadas e as outras sugeridas, elas tentam melhorar o projeto. Acho que há um grande consenso da sua necessidade de envolver também o judiciário, sem excluir outros, é claro, mas de envolver aquele que pode e deve interpretar os conceitos abertos. Não vejo insegurança jurídica, ao contrário, vejo aqui uma grande evolução e, nesse sentido, pediria aos eminentes senadores e deputados aqui presentes que olhassem com carinho esse projeto de lei do Senado Federal 283/2012, que, na minha opinião, e de tantos, pode levar o Brasil para um momento sustentável de desenvolvimento e de realmente uma grande massificação, um grande acesso ao crédito.